Olá, gente! Vou fazer o review dessa Bíblia aqui, porque não vejo muita coisa sobre ela na internet, aqui no YouTube, e eu gosto tanto de ver reviews de Bíblias, ver como são as Bíblias por dentro, né, de algumas meninas cristãs, e eu pensei, por que não fazer então, né, também deixar um conteúdo aqui para quem procura, assim como eu. Então essa Bíblia, ela é uma Bíblia com espaços para anotações, eu já vou mostrar ela por dentro, mas queria começar falando dessa capa maravilhosa. Quando eu vi essa Bíblia na internet, eu quis ela logo de cara, mas infelizmente eu não consegui comprar, ela esgotou, aí eu fiquei um tempo esperando ela voltar, aí eu consegui ela direto na editora, que é a Purpose Book. Eu entrei lá no site, tinham 6 unidades, e aí quando eu comprei era a última, inclusive a moça que estava conversando comigo lá pelo chat falou que era a última unidade. Aí depois ela ficou um tempo sem vir novamente, e depois ela voltou a ser publicada. Eu acabei pagando até mais caro dela, por conta que só tinham alguns exemplares, né? Mas valeu a pena porque eu tava querendo muito ela é muito linda, e nossa, sem palavras. Ela não é de couro legítimo, né, é um corinho falso, sim, fake, mas é de ótima qualidade, dá pra perceber. Ela tem uma linguagem que se chama Almeida século XXI. Não sei se todos já ouviram falar, mas é uma linguagem um pouco mais atual, né, mas ela tem muita a essência da Almeida Revista e Atualizada, porém ela é uma linguagem um pouco mais atual, um pouco mais de fácil entendimento. Atrás ela é assim, The Purpose Book, e aqui papelaria, Companhia de Papel Purpose Paper. Não, Purpose Paper. E aí, pessoal, eu gosto muito de deixar a Bíblia gordinha, sabe? De fazer as abas divisórias. Então, eu mesma fiz isso daqui, fiz os arquivos, fiz a impressão, recorte, colagem dessas abinhas. Não sei se tá dando pra ver muito bem, mas elas são verdes com umas florzinhas assim, tipo margaridas, né? Então, eu mesma que fiz, achei que ficou muito lindo, combinou, né? Esse verde aqui com marrom, gostei bastante. Eu vou abrir ela e a gente vai ver como que ela é por dentro, tá? Em primeiro lugar, se vocês estão pensando em comprar essa Bíblia, se vocês estão pesquisando, a minha opinião é que vocês podem comprar tranquilamente, porque é uma Bíblia muito, muito linda. Ela tem tudo que a gente precisa. É claro que não é uma Bíblia de estudos, né? Então, para quem quer fazer estudos bíblicos, é legal ter essa e ter uma de estudos. Inclusive, você pode fazer as anotações aqui. Legal, passou uma moto. Você pode fazer as anotações aqui e você pode ter uma de estudo para você se direcionar, né? E aí fica bem legal. Então, quando a gente abre, tem essa capa aqui maravilhosa, essa contracapa, né? Essa cor super bonita. Aí aqui, nossa, nem sei o que eu coloquei aqui. É uns cards que vieram junto com ela. Eu deixo preso aqui. Esse aqui é um bolsinho que eu fiz para colocar algum papel que eu precisasse. Então, adicionei uma página extra, coloquei um bolsinho aqui, caso eu fosse deixar algum papel aqui para colar depois ou para estudar. Aí tem aqui as informações sobre a Bíblia. Aí você pode perceber que ela tem bastante lettering, né? Tem os escritos assim, com esse estilo que é muito lindo. E aqui estão, né, umas apresentações, introdução, temos aqui o sumário, né, com todos os livros, as páginas que eles estão, e também tem aqui alguns guias, alguns planos de leitura, algumas coisinhas algumas ferramentas, né, que ela oferece para que você possa fazer uma leitura bíblica anual. Você pode fazer de várias formas. E aí você pode fazer estudos, anotações, e eles vão indicando formas para você fazer isso. Então, para quem é iniciante nos estudos bíblicos, né, para quem está começando agora a fazer isso, é bem legal você ter essa Bíblia, porque nessas páginas ela dá exemplos e vai ensinando o que você pode colocar como anotação, né, de que forma você pode fazer isso. Aí tá falando também algumas coisas que ela já tem. Aqui, ó, dá exemplos de como você grifar e o que grifar. É muito legal, tá?
Aqui também acho que é bem legal, são conselhos para sua leitura bíblica. Como que você pode se policiar para manter uma constância, né, nos seus estudos, na sua leitura. Então, separar um tempo, priorizar o seu devocional, orar ao iniciar e ao finalizar. Se alimente do seu maná diário. Tá difícil de ler por conta da posição aqui. Aí aqui temos, né, planejamento da leitura bíblica. Ele vai te ajudar com essas ferramentas a você estar focado no que você quer com a leitura bíblica. Coisas que você pode fazer que vão te ajudar nessa constância. Então, especificar como deseja cumprir o objetivo, um local, um horário, tempo que você vai passar lendo. Aí você vai definir qual que é o seu plano de leitura. Aí, compartilhar com uma pessoa próxima, reconhecer e entender quais são os seus obstáculos. Então, sempre que a gente vai fazer leitura ou estudo, a gente tem vários obstáculos, né? E aí, a gente pode dizer que muitos deles são o próprio o inimigo que faz com que a gente tenha esses obstáculos para que a gente não leia, mas se a gente perseverar, identificar, né? E colocar aí algumas soluções com formas de lidar com esses problemas, com esses obstáculos, a gente consegue manter essa constância e manter a nossa leitura e estudo diários, né? Aqui, ó, definições de leituras. Então, aqui, nesse espaço, você vai fazer o levantamento e identificação dos objetivos de leitura da Bíblia, a fim de ajudar você a desenvolver a sua disciplina de leitura bíblica com intencionalidade. Faça os levantamentos a seguir, sempre por ordem de prioridade. Então, aqui tem de 1 a 5 os objetivos que você vai buscar com essa leitura. De 1 a 5 motivos pelos quais a leitura é importante. E também os grupos de livros de interesse para a leitura bíblica. Você pode colocar aqui na ordem. Primeiro eu quero estudar o Pentateuco, depois eu quero estudar Evangelhos e aí por diante. Então, fica ao seu critério também. Aqui, disciplinas espirituais que posso associar à leitura. Então, tem aqui 3 para você colocar na ordem, né? O jejum seria uma, por exemplo. Definindo especificações para o meu tempo de leitura bíblica. Então, aqui você vai colocar a frequência, o local, o horário de início, quanto vai durar a sua leitura e a média de capítulos a serem lidos por dia. Todas essas ferramentas, elas são sugestões para aqueles que precisam fazer o estudo e não conseguem manter uma rotina de estudos, ou aqueles que estão começando e já podem começar fazendo da forma correta, né? E depois, por último, aqui, ó, termo de compromisso, né? Você vai colocar seu nome e assinar. E isso é para você mesmo, né? Um propósito que você está fazendo aqui com você mesmo de conseguir fazer esses estudos, essa leitura, que é o nosso pão diário, né? Depois aqui ele vai ter alguns planos de leitura. Tem um que é personalizado, então você vai escolher aqui, ó, os temas bíblicos. Então você pode fazer os estudos por temas bíblicos. Então, exemplo, as tribos de Israel, a ascensão, Páscoa, igreja primitiva. E aí você vai ticando os quais você já foi fazendo. Escolher os assuntos que você gosta mais para se aprofundar. As categorias dos livros, né? E aí aqui tem os planos de leitura. Aqui, ó, é um plano de leitura personalizado. Então, você mesmo vai colocar o mês que você está e quais as leituras você vai fazer e assim por diante. Então, você mesmo define qual vai ser o seu planejamento para ler a Bíblia. E aqui, checklist de leitura bíblica personalizada. Aqui você pode, ele está dividido, né, pelos livros. Então, Pentateuco, os livros do Pentateuco. Livros históricos, quais são eles aqui? Livros proféticos, profetas maiores, profetas menores, evangelhos, atos e epístolas, depois revelações. E aí você vai fazendo um checklist, né? Você vai ticando os que você já fez o estudo ou que você já leu. Eu comecei aqui pelos evangelhos, confesso que eu já estou aqui em João, mas ainda não tiquei aqui, não lembrei de fazer isso. Depois ele vai trazer o plano de leitura anual. Então aqui, ó, plano de leitura 365 dias, e aí é por ordem da Bíblia mesmo, né? Começa em Gênesis e vai até Apocalipse. E aí, esse aqui eu acho bem interessante, que é um plano de leitura cronológico. Então aqui ele vai trazer
os livros e as passagens bíblicas em ordem cronológica de acontecimento. Pode ver, ó, começa em Gênesis, depois vai para Jó, depois de Jó vai para Gênesis de novo, aí marca quais os capítulos aqui, depois Êxodo, tá vendo? Depois Levítico, Números e assim por diante. Aqui, ó, ele vai levar mais de um ano, tá vendo? Então aqui, ó, ano 2, já começou outro ano. Ano 3. E é isso, são 3 anos para você conseguir fazer essa leitura conforme esse planejamento aqui. Nada impede de você conseguir fazer em menos tempo, né? Mas pode seguir essa ordem aqui, ok? E aí sim, depois que ele traz todos os recursos, começa aqui, né, o Antigo Testamento. Dá então essa página muito bonita com esse lettering. Começa aqui com uma explicação do que é o Pentateuco. Cada uma das categorias de livros tem um símbolo. Então, ó, o Pentateuco é assim. Aí, ele vai estar marcado aqui. Quando a gente for pro próximo, vai ser esse ícone e assim por diante, tá? Então, ele vai dar uma breve explicação do que é o Pentateuco. E em cada um dos livros da Bíblia vai ter uma arte. Essa arte é muito linda, a cor é bonita, eu achei incrível, maravilhosa. Por isso que essa Bíblia é tão linda, né? Porque além da palavra, que já é suficiente, traz coisas assim, recursos e imagens que deixam ela mais linda ainda. Então aqui em Gênesis a gente tem, né, a serpente, o leão, aí nos remete à queda do homem, né? E aí começa, aqui nessa contracapa de Gênesis, a gente tem os espaços em brancos para anotação. Então, a gente mesmo que vai colocar quem é o autor, qual é o contexto, principal propósito do livro, como Cristo é revelado no livro e versículos-chave. E para isso que eu acho interessante ter uma Bíblia de estudos. Eu tenho algumas aqui, depois, se for possível, né, posso fazer um vídeo também falando sobre elas, mas essa daqui é a minha preferida. É a Bíblia do Estudo Reformado, não, da Fé Reformada, né? E aqui que eu consigo as explicações de coisas que eu preciso buscar informações, né? Então, por exemplo, Gênesis, eu quero saber quem foi o autor, qual foi o contexto, eu tenho aqui nessa Bíblia todas as explicações possíveis. Aqui eu tenho muito estudo mesmo, tá? Tudo separadinho, tá? Tudo muito bem explicado. Essa Bíblia é perfeita, maravilhosa. Minha Bíblia preferida de estudos. Então, eu posso estar lendo aqui e depois trago aqui minhas anotações. E aí, sim, né, começa aqui o livro mesmo e com os espaços para anotações. Alguns eu até já coloquei aqui alguns adesivos decorando, que eu fui encontrando alguns adesivos, fui colocando, mas, para falar a verdade, eu comecei lá pelos evangelhos, aqui nessa Bíblia. Eu estava fazendo a leitura, ainda estou, na verdade, a leitura do Antigo Testamento nessa outra Bíblia que eu mostrei para vocês e do Novo Testamento aqui. Então, eu vou anotando aqui e vou fazendo minha pesquisa nos estudos aqui nessa outra. Aí aqui, ó, comecei em Mateus. Vou mostrar um pouquinho para vocês de como é que eu faço. Então, eu preenchi aqui com, né, o que estava pedindo. E aí, conforme eu vou lendo, eu vou grifando todos aqueles versículos que me saltam os olhos, aqueles versículos que são mais importantes para mim, que, né, me atraem, que falam comigo. Aí eu posso ir anotando tanto os versículos quanto o meu entendimento a respeito do versículo, daquela página em si, daquele capítulo. Não tem uma regra. Eu não tenho regra nem de coloração, assim, para eu grifar, conforme algumas pessoas fazem, né? Então, amarelo vão ser as promessas de Deus, rosa vão ser, não sei, as palavras de Jesus. Não, eu coloco aleatoriamente as cores. Costumo fazer assim, cada 2 páginas, assim, uma cor diferente, tá vendo? Aqui foi azul, aqui foi laranja. E o que eu vou escrever é o que eu tô pensando na hora. Então, que nem eu falei, eu posso fazer por tópicos o meu entendimento, posso fazer uma oração pequena, eu posso escrever uma letra de uma música, de um hino que eu gosto, que tem a ver. Aqui, por exemplo, só fiz colagem, né? Então, tem passagens que eu escrevo bastante, tem passagens que eu não escrevo tanto.
E eu sempre procuro fazer dessa forma. Algumas passagens, ó, que nem tem tanto espaço de tanto que eu quero escrever. Aí eu tô bem inspirada, eu acabo colando, assim, né, uns apêndices aqui, ó. Aqui foi algo que eu também me aprofundei bastante para entender a transfiguração. E aí eu fui buscar isso na Bíblia de Estudos. E aí eu tenho vários recortes, tenho vários, como posso dizer, post-it, vários materiais que eu utilizo para fazer toda essa marcação, né? Então aqui foi Mateus, achei muito bonita essa imagem aqui, né? Que eu colei onde tem a parábola das 10 virgens. E assim por diante. Opa. Aqui também fiz anotações extras. Coloquei aí um papelzinho a mais. E aí aqui, ó, vai começar o próximo livro, Marcos. Mesma coisa, tem um desenho. Aqui remete à multiplicação dos pães e dos peixes, né? Aí aqui a gente vai ter como contracapa as informações a respeito do livro. E aí, novamente, ó. Então, no começo ele fala sobre João, né? Achei essa imagem na internet, colei aqui. E aí eu vou colando conforme a passagem, se eu tenho o adesivo, ou aleatoriamente mesmo as imagens, né? Aqui, ó, foi quando eles colocaram um paralítico pelo teto, né? Para chegar até Jesus. E assim vai indo. Essa aqui é muito, muito linda, essa passagem também, né? Que o Senhor expulsa os demônios, eles vão para os porcos e eles despencam aqui. A mulher que toca as vestes do Senhor. Achei super bonita, né, essa imagem aqui da ascensão do Senhor e a passagem que ele diz para ir, né, e pregar o evangelho para toda criatura. Colei aqui. E aí começa Lucas, mesma coisa, você coloca aqui as informações principais a respeito do livro. E aí continuei fazendo o mesmo esquema, né, grifando, escrevendo, fazendo colagens, colocando folhas ou cartõezinhos, fichas extras aqui para poder fazer anotações. E esta aqui é a última página. Aqui, essa eu fiz ontem à noite. Agora aqui eu já grifei, mas eu ainda preciso reler, escrever, fazer anotações aqui. Aí, na verdade, eu já fiz a leitura, né? Mas eu vou voltar grifando. Depois de João também eu já comecei fazendo a leitura, mas vou acabar primeiro o Lucas para depois vir aqui para fazer o grifo e as anotações. Isso aqui eu já li na outra Bíblia também, já fiz anotações na outra Bíblia e voltei agora para essa e devagar eu vou. Aí depois eu vou entrar em Atos, vou até o final e aí depois que eu acabar eu volto aqui para o começo, para fazer o do Antigo Testamento. Mas assim, que eu decorei, que eu fiz estudo nessa Bíblia, foi ali só aqueles 3 livros do Evangelho, ainda falta um. E para finalizar, aqui atrás, ó, a gente tem, deixa eu colocar aqui no comecinho, as notas, né? A gente tem notas aqui, bastante páginas de notas. Aqui traz uma explicação sobre o conceito das capas, então, em cada um dos livros da Bíblia, que tem aquela página com desenho, eles vão colocar aqui, ó,
bem pequenininho os desenhos dessas capas e vamos explicar como foi feito o processo de inspiração e criação dessas capas, né? Muito bonito. Olha lá, Marcos, Lucas, né, que a gente viu agora. Aqui no final, como Cristo se revelou a mim, é um espaço que você vai fazer anotações do resultado que a leitura bíblica tá trazendo para você na sua vida. Depois aqui agradecimento, né? Aqui eu fiz um teste com algumas marca-textos para ver quais que iriam vazar aqui para trás, mas a folha em si, assim, no geral, ela é muito boa. É uma ou outra caneta só que vaza, mas tem algumas canetas que elas não vazam em nenhuma bíblia, a não ser que seja muito, muito fina, né, a página. Mas que eu recomendo, que são essas daqui, ó, da Bic. Essas marca-textos aqui, elas não vazam, tá? Elas são muito boas, daí você pode usar elas tranquilamente aqui. Tem umas outras que elas acabam vazando, mas eu acho tão lindas que eu acabo usando mesmo assim, só que não vaza tanto, né? Eu acho que fica... Olha lá, aqui vamos ver. E ainda mais que a gente faz colagens, então acaba que nem aqui, ó, eu fiz uma pintura com uma marca-texto que vaza bastante, mas ela é muito linda, porque ela é de glitter. Aí, o que eu fiz atrás? Fiz essa colagem nesse papel aqui, que eu também achei que ficou muito bonito, e aí depois eu vou escrever aqui em cima desse papel. Então, tampou ali atrás onde tinha vazado. Mas, ó, a caneta aqui, ó, ela dá uma pequena vazadinha, mas não é tanto. Tá tranquilo. E aqui atrás, né, pra finalizar, ela tem um bolsinho. Nesse bolsinho, eu nem sei o que tem aqui. Nesse bolsinho dá pra você colocar várias coisas, né? Anotações que você faz pra depois passar limpo. Isso aqui é uma... Como fala? É um gabarito. O gabarito que eu usei pra fazer a colagem aqui das orelhinhas, né? Dos identificadores aqui. Então eu deixo guardado porque depois eu vou ter que fazer isso numa outra bíblia minha também. Bom, sobre essa bíblia aqui, The Purpose Book, é isso. Espero que tenha ficado claro aí tudo a respeito dessa bíblia. E podem comprar sem medo. É uma bíblia que vale muito a pena, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, tenha ajudado vocês, tá? Um beijão, até a próxima. Tchau, tchau.